Estamos conversando já há algumas semanas sobre uma série de mensagens intitulada Igreja faz sentido hoje? E eu tenho dito que essa série de mensagens nasceu de um certo incômodo de minha parte, tendo em vista algumas conversas com vários amigos e tantas pessoas, e a afirmação de muitos de que igreja deixou de ser importante, de que igreja no século XXI não faz mais sentido, de que igreja se tornou só uma grande instituição que quer roubar as pessoas ou que quer se aproveitar das pessoas, que quer voluntários, o pessoal chama, uma espécie de voluntário um tanto que sem noção, que fica servindo nas comunidades locais, sem receber nenhum dinheiro, fazendo papel de bobos, e muita gente, então, nesse mundo moderno, nesse mundo da tecnologia, acabou fazendo opção também por acompanhar celebrações via online. A gente faz a transmissão ao vivo aqui também, porém o ideal é que essa transmissão sirva apenas para aqueles que por algum motivo não consigam de fato estarem na comunidade local, e aqueles que já tenham a sua comunidade local, mas nessas situações eventuais, pontuais, eles acompanharem a celebração online. Mas no mundo ideal, no mundo da vivência da comunidade de Jesus, o toque é importante, o tato, o abraço, o cheiro, quase sempre é um bom cheiro, mas assim, é importante isso, esse contato, né? É importante esse olho no olho, e isso nenhuma tecnologia, por melhor que seja, vai conseguir promover uma substituição dessa relação tão próxima como é a relação presencial. A gente já falou aqui que igreja é encontro, é a eclesia, é a reunião, então não há como se pensar em comunidade de Jesus sem um ambiente de encontro. Não precisa ser necessariamente um ambiente como o nosso, mas é importante que exista essa ambiência que promova a comunhão, promova a troca, promova a conversa, aprendizado, desenvolvimento dos dons, enfim, isso é a comunidade de Jesus. A gente falou que nessa comunidade há também a ação do Espírito Santo. Essa comunidade de Jesus nasce a partir do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e a gente diz também que essa comunidade tem um aspecto de ser plural e ao mesmo tempo singular. É a atuação de cada um, mas essa possibilidade que a gente tem de desenvolvimento também comunitário. E hoje eu convido vocês a abrirem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 3 ao 8. Igreja como ambiente de igualdade, diversidade, unidade e cura. Isso vai ser sustentado aqui pelo notebook. Só acho que vai ter que aumentar mais. Romanos capítulo 12, versículos do 3 ao 8, diz assim a palavra de Deus: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função,
Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Dar ânimo, isso é muito legal. Se é contribuir, que contribua generosamente. Olha que bênção. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, a igreja é esse ambiente para o serviço a Deus enquanto a gente serve pessoas. E a semana retrasada a gente conversou um pouquinho sobre os dons espirituais, que então Cristo, quando subiu aos céus, recebeu o Espírito Santo, derramou sobre a igreja, e nesse derramamento ele distribuiu dons aos homens e às mulheres. Isto é, com essa distribuição dos dons do Espírito Santo, quando cada um exerce com zelo o seu dom, a igreja é edificada. Mencionei até que tem uma frase muito interessante do René Padilla, em que ele diz que o grande problema da igreja no mundo hoje é a falta de conhecimento que cada cristão tem dos seus dons. E ele diz, se o crente não conhece seus dons espirituais, logo ele não o exerce, ou pelo menos não se dedica com zelo ao exercício do seu dom espiritual ou dos seus dons espirituais. Com isso, quando na comunidade de Jesus, cada um não consegue exercer o seu dom, vez ou outra, por não conseguir ainda identificar esse dom, a igreja deixa de ser edificada. A igreja é edificada quando cada um exerce com zelo o seu dom espiritual. Então é fundamental que cada cristão perceba qual dom espiritual recebeu. Vez ou outra, são vários dons. Porém, via de regra, de acordo com o Novo Testamento, no mínimo, cada crente tem um dom. No mínimo. Geralmente é mais, mas no mínimo, um dom você tem. Então é importante que você identifique esse dom. Já conversamos também que esse dom é percebido pela comunidade local, e é de novo a importância pela internet. Ninguém que está aqui, eu não vou perceber o dom espiritual de quem está me acompanhando aqui, nos acompanhando pela internet. Na convivência a gente vai descobrindo, a gente descobre que a irmã que estava sentada ali canta e canta bem aqui na ponta, a gente descobre que o irmão que estava ali de boa toca ali o carrom. Então a gente vai descobrindo as habilidades de cada um. A irmã que geralmente assim pressiona quem chega para ver se já frequenta a igreja, já quer que preencha a ficha. Você já compra uma xícara. Já vende a caneca da igreja. Então a gente percebe que é nessa vivência comunitária que cada um vai percebendo que habilidade tem. A pessoa super tímida, dificilmente ela vai ter essa habilidade dos relacionamentos, assim. Já alguém que, mesmo não contando bem uma piada, e a gente teve uma experiência aqui hoje no café, de uma sequência de uma piada pior do que a outra, não tinha graça nenhuma, mas assim, a gente foi descobrindo. Por enquanto, esse é um dom que ninguém tem aqui, ninguém é comediante. O stand-up não deu. O Rafael ainda conseguiu fazer uma piada interessante lá do desenho, da animação, mas foi o melhor da noite. O resto, sim, foi só porque é um ponto numa árvore. Então, assim, um negócio meio... A gente tem o dom de contar piada ruim. Então, é muito importante essa experiência do encontro. E a gente faz o café aqui sempre às 18 horas, e é legal porque, vez ou outra, o Lucas é o rapaz do horário da igreja. Então, precisamos começar a celebração. Ele vai pressionando a gente. Ele está certo. Lucas, você é o cara que vai nos pressionar para a gente começar a celebração. Mas a verdade mesmo é que a celebração já está acontecendo. Quando a gente está à mesa, quando a gente está trocando ideia, quando a gente está ouvindo sobre o outro, coisas boas e coisas ruins, ou mesmo piadas ruins. Em tudo isso, as relações estão acontecendo. Então, de certa forma, a comunidade de Jesus é esse ambiente que promove a cura da solidão, a cura da tristeza profunda, a cura do isolamento. Então, é muito importante a igreja de Jesus.
E a igreja tem a ver com igualdade. Não há como pensar no conceito de igreja de Jesus, em comunidade local, sem pensar em igualdade. O apóstolo Paulo, aqui no texto, ele diz que ninguém deve ter sobre si mesmo um conceito mais elevado. Sabe assim, do tipo, eu sou melhor do que o outro. Não. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele diz que, pelo contrário, todos devem ter um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que cada um recebeu. Porque aí cada um recebeu uma dada medida de fé. E o que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a igreja de Roma aqui é que nessa comunidade de Jesus, que estava nascendo naquela ocasião, através da doutrina dos apóstolos, não tem melhores, não tem assim mais espiritual e menos espiritual. Eu me converti numa igreja, e tomara que o pastor não assista esse vídeo, para não achar que é uma crítica muito profunda, mas eu cresci numa igreja em que existia esse conceito muito forte, de quem orava mais, quem orava menos, quem era mais espiritual, quem era menos espiritual. Então eu lembro que tinha um irmão que qualquer família que passasse por dificuldades na igreja solicitava a visita desse irmão. Tinha uma áurea sobre ele que fazia com que todo mundo acreditasse que a coisa só acontecia se fosse ele o cara orar. Se fosse qualquer outra oração, não serviria porque a oração dele era mais espiritual. Hoje eu tenho a curiosidade de saber como que era a medida a espiritualidade desse cara. Se tinha um termômetro, se tinha um espectro assim de dizer de 0 a 100. A dele é 92, tipo assim, de 100 questões, acertar 92, errar só 8. Eu não sei, essa ideia não é um conceito bíblico, não tem essa medida. Se a gente tivesse habilidade para medir espiritualidade, nós temos uma tendência ao julgamento. Então a gente iria medir todo mundo e colocar o ranking na igreja do mais espiritual do mês. O irmão espiritual do mês, a irmã mais espiritual do mês de outubro. Quem foi? A gente não divulgou ainda, mas assim, não funciona esse tipo de coisa. O convite do Evangelho é que a gente se reconheça como igual ao outro. Não pode existir esse conceito de melhor ou menor na comunidade de Jesus. Não tem alguém mais santo, não tem alguém mais salvo. Assim, eu tô na ponta da cruz, eu tô distante ainda da cruz. Não tem essa medida. Ainda que na espiritualidade individual a gente tem essa sensação de que a gente sim precisa melhorar, de que a gente precisa se aproximar mais de Jesus, de que a gente precisa orar mais, de que a gente precisa se aproximar da sombra da cruz de Jesus. Tudo isso é verdade e é saudável e é bom que aconteça. É importante que a gente seja conduzido pelo Espírito de Deus para que a gente se torne cada vez mais parecido com a imagem de Jesus. Esse é o objetivo da caminhada na espiritualidade, que a gente vá se aproximando cada vez mais de Jesus. Mas isso não pode ser medido por nenhum outro. É tão curioso que certa vez nessa mesma igreja de Roma, o pessoal começou a discutir, porque existiam dois grupos diferentes. Um grupo de convertidos judeus que diziam, olha, a gente se converteu a Jesus, a gente recebeu a revelação, a gente recebeu o Espírito de Cristo, porém entendemos que a gente precisa ainda guardar dias específicos, semanas, estações, sábados, enfim, a gente precisa guardar a lei. E nesse movimento de guardar essas regras da Torá, a gente também precisa evitar vinho e evitar churrasco. Isso era uma turma da igreja de Roma. A outra turma dizia o seguinte, olha, a gente se converteu a Jesus, a gente não era judeu, a gente era gentil, a gente estava de boa aí no mundo e a gente foi alcançado pelo poder de Deus e tivemos a revelação de Jesus por meio da mensagem dos apóstolos e dos discípulos. E entendemos que um pouco de churrasco e um pouco de vinho não faz mal para ninguém. O pau quebrou, o apóstolo Paulo vai mandar carta aos Romanos, capítulo 14, e diz, olha, vocês têm que entender que tanto os membros de um grupo quanto os membros do outro grupo, todos vocês são servos de Cristo. Todos vocês, aquilo que vocês fazem, devem fazer para o Senhor. Então, o que come churrasco e toma vinho, que faça para o Senhor, graças a Deus. O que não come churrasco e não toma vinho, que também não faça para o Senhor. No sentido de que o apóstolo Paulo disse,
esse grupo não é senhor do grupo de cá. E esse grupo não é senhor desse outro grupo. Todos vocês são servos de Jesus. A prestação de contas será dada a Deus. Não é um grupo que vai prestar conta a outro grupo. Então o apóstolo Paulo faz essa observação ao grupo e diz, pessoal, não funciona assim. Não tem medida. Vocês não têm como medir quem é mais espiritual. Todos são do Senhor. Todos vivem pelo Senhor. Todos morrerão para o Senhor. Isso é muito importante na comunidade de Jesus, porque a gente vai compreendendo que cada um de nós vive lutando as suas próprias batalhas. Porém, a verdade é que o barco é o mesmo. Está todo mundo no mesmo barco. Se virar, vira com todo mundo. Se continuar seguindo, segue bem com todos nós. Mas não somos melhores do que ninguém. Qualquer ideia de desigualdade fere o conceito do corpo de Cristo. E isso vai denunciando uma sociedade que está cada vez mais distante do que é o reino de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele entrou numa sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 18, e a primeira mensagem dele, ele leu o texto de Isaías 61, e ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. A mensagem de Jesus, ela veio prioritariamente àqueles menos favorecidos. Desde o Antigo Testamento, quando as leis foram estabelecidas através de Moisés, o profeta, havia um alerta de Deus para que o povo de Israel jamais se esquecessem das camadas mais necessitadas da sociedade, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Por quê? Porque no reino de Deus, o nosso desafio como comunidade de Jesus é promover o máximo possível de igualdade entre as pessoas, de igualdade na sociedade, e não a superioridade dos evangélicos, e não a superioridade de determinada igreja que é melhor do que a igreja XYZ. Não, é a comunidade de Jesus. Quando cada um encontra o seu lugar, cada um encontra a sua missão, inclusive cada igreja local descobre a sua vocação que é própria daquela igreja local, tem espaço para todo mundo. E o reino de Deus ganha com isso. Vez ou outra, quando os apóstolos falavam para Jesus, Jesus, tem alguém aí falando o teu nome, o que a gente faz e tal, a gente repreende, Jesus, fique de boa, porque quem não é contra Deus, é por Deus. Então o reino de Deus, ele vai se estabelecendo por meio da igreja de Jesus, de maneiras que a gente nunca consegue precisar, vez ou outra, o que Deus está fazendo e o que a gente está fazendo, porque está tudo muito misturado. Mas isso é quando cada um vai se percebendo como parte do que Deus está fazendo, sem ser melhor do que ninguém, do que os outros. A igreja também é um ambiente de diversidade, porque apesar da igualdade, cada um tem o seu jeito de ser. E isso é bastante desafiador, porque por nossa vontade a gente sempre faria ajuntamentos e criaria vínculos profundos com pessoas que se parecem conosco. Mas a comunidade de Jesus, porque ela é uma comunidade de porta aberta, apesar de que está encostada ali, acho que por causa do barulho de lá da rua, mas é uma porta que recebe todo tipo de gente. E quando esse todo tipo de gente entra e participa da comunidade local, aqueles que já estão vão ter que aprender a se ajustar e lidar com as qualidades assim boas e mais desafiadoras de quem chega. E isso, para o sujeito moderno, para o sujeito que é dono de si, prioriza só aquilo que é seu e não quer dividir a própria vida, e que não quer ceder, que não quer negociar nas relações, a Igreja de Jesus é um desafio muito bacana para o século XXI, para uma cidade como São Paulo. Porque enquanto a sociedade está dizendo, vá descansar, fique na sua, não se relacione porque é dor de cabeça, viva a sua solidão, viva
o seu isolamento, o reino de Deus, a mensagem do Evangelho é ajuntem-se, criem vínculos, se tornem corpo. Por mais desafiador que seja, o corpo de Jesus é isso, é um corpo só, mas com vários membros. E por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no texto que nem todos exercem a mesma função no que diz respeito aos dons espirituais. Porque todos nós somos um em Cristo, porém somos um único corpo. Que também é bastante curioso quando a gente ouve mensagens do tipo: você é cabeça e não cauda, você tem que prosperar, se tiver um outro em você é o cara, você é a mulher, porque o outro é ímpio, porque o outro é isso, porque você é mais espiritual, então você merece mais. E na comunidade de Jesus, todos nós somos importantes, mas somos corpo. Cabeça mesmo é Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é quem nos conduz. E podemos pensar diferente, mas apesar disso, a gente pode conviver amigavelmente. Eu sempre digo que o café não se propõe a ser uma comunidade de um segmento específico, no sentido de que o café não é LGBT, mas o café desafia cada membro a saber lidar com o diferente, a saber receber o homossexual de boa, tranquilo, eu não preciso concordar. Se tem, sei lá, Lula livre, ou Bolsonaro, enfim, seja o que for, são tantos nomes, tantas hashtags, enfim, mas assim, a ideia não é um grupo doutrinar o outro grupo. A gente tem quem votou 13, quem votou 17, quem votou 20 e tantos, enfim, a gente tem... A questão não é essa, a gente não pode entrar nesse jogo de guerra. Isso é uma estratégia do diabo para destruir a comunidade de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos discípulos e por aqueles que viriam a crer que somos nós, Jesus fala assim, se eles conseguirem ser um, se eles conseguirem como comunidade viver em unidade, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. E que aquela missão que o Senhor deu para mim, eu transferi à comunidade, à igreja. Mas para isso, a igreja internamente, entre os seus, precisa saber lidar com as diferenças. Eu não preciso convencer o outro de nada. Ele não é meu servo, ele é servo de Jesus. E o trabalho do Espírito Santo é na vida de cada um. Eu não sei qual é a tua dificuldade individualmente, eu não sei qual que é o calo que aperta, eu não sei qual que é o espinho que está aí. Mas tem um trabalhar do Espírito Santo que é em você, que não sou eu que vou te dizer. Você tem comunhão com Jesus. Inclusive o protestantismo nasce dessa experiência dos reformadores de entender que o sacerdócio é universal. Que vocês não precisam da minha mediação como pastor. Que vocês têm acesso às Escrituras, que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. E juntos formamos a comunidade de Jesus, parte dessa comunidade que está atuando no mundo hoje. Então, a gente não precisa convencer o outro de nada. Isso é bastante difícil para a gente, porque o nosso pensamento está sempre certo. Nós temos todos os argumentos para convencer o outro de que eu estou certo e quem está diante de mim está errado. E quando esse outro rebate, eu não sei lidar com isso, eu vou rompendo relacionamentos, porque lidar com essa diversidade é muito desafiador. Você tem um liberal, você tem um mais comunista, você tem um marxista, você tem... E é o respeito ao diferente. Talvez nos ligarmos mais àqueles aspectos que nos aproximam e não aqueles que nos distanciam. Com algumas pessoas eu evito falar de política, porque eu sei que vai dar, assim, um problema maior. E eu me importo mais com ela do que com a posição política dela. Desculpa, dane-se, se eu penso diferente dela, eu me importo com ela. Então, eu vou me aproximar dela por vias não da discussão e do embate, mas do acolhimento. E a comunidade de Jesus é isso. Não significa que você não tenha seus posicionamentos individuais, seja quais forem, de fé, doutrina,
teologia, política, gosto musical, enfim. Mas é isso, é um relacionamento entre nós, comunidade de Jesus e Deus, e entre nós aqui, que estamos juntos. E isso vai sempre nos desafiar constantemente. E é sempre importante lembrar que a gente não é senhor de ninguém. Isso é uma coisa importante num mundo polarizado, numa sociedade em guerra, especialmente agora depois dos últimos eventos. O Facebook voltou com um movimento de limpeza. Tem uma charge muito interessante que eu vi na sexta-feira no Facebook. O pessoal falou, agora que o Natal já estava definido, a gente vai ter que desfazer tudo. É isso, né? E não precisaria desfazer o Natal, às vezes. Mas assim, não precisaria. A gente poderia ir para o Natal e participar com os amigos ou com familiares da ceia sem entrar nesse tema aqui, no qual há muita divergência. A relação primordial ali é a relação de amizade, é a relação parental. Não é o posicionamento político de cada um. Aí criam subgrupos das famílias, é o grupo família esquerda, família Bolsonaro, família... É uma confusão. Então a gente está perdendo o conceito daquilo que é prioridade nas relações humanas, e isso vem realmente contra a expansão do reino de Deus e contra a consolidação das comunidades locais, porque as pessoas estão deixando suas comunidades por conta das divergências políticas. Os políticos estão aí, um dia brigam, outro dia se abraçam, um vai na casa do outro, um janta na casa do outro, o STF briga com o executivo, depois vão jantar de domingo. Então, assim, estão tranquilos, estão de boa, desviam dinheiro pra caramba, na maior parte dos grupos. Igreja e unidade, né? O Evangelho é sempre um convite à nossa melhor versão da humanidade. A nossa melhor versão. E nessa nossa melhor versão, a gente tende a convergência, não a divergência. O apóstolo Pedro, ao falar sobre isso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz que sendo de novo gerados, isto nascemos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E aí é curioso, porque essa unidade que a gente deve ter como comunidade de Jesus, como um ser humano, nos leva ao seguinte tipo de experiência. Quando alguém sofre, parte de nós está sofrendo, por mais que a minha situação particularmente esteja boa. Mas quando outro ser humano vai à destruição, é um pouquinho da humanidade que é destruída. Quando alguém comete um absurdo, um atentado, mata muita gente, quando um político desvia bilhões e acaba sendo responsável pela morte de muita gente nos corredores dos hospitais, porque a verba não chegou, porque o cara desviou, porque o cara está dando para a mulher anel de 1 milhão, porque o cara está pagando diária de 37 mil reais em Paris e tudo mais. Quando esse absurdo acontece, todos nós, humanidade, a gente perde um pouquinho, porque foi um de nós que fez isso. Foi um outro ser humano que fez isso. Foi um outro ser humano que desviou os recursos de quem precisava. Foi um outro ser humano que contribuiu com a miséria de outras pessoas. Foi um outro ser humano que matou a esposa, que estuprou o filho. Foi um de nós. Então a gente perde com isso. A gente perde como igreja, como comunidade de Jesus, como a comunidade que deveria barrar a destruição do mundo, salinizar o mundo, conservar o mundo para que ele não fosse totalmente destruído. A gente perde quando a humanidade perde. A igreja ela não está isolada do mundo, ela não está
isolada da realidade social. A gente está misturado aqui na existência. Esse mundo também é nosso, é de Deus, Deus nos deu. E a gente vai destruindo. Quando vem poluição, quando vem essas queimadas em nome, enfim, da agropecuária, da produção, enfim, do desvio de recurso lá do governo para ajudar os estados. Tudo isso é a gente que está fazendo. Sabe, somos nós. E o convite de Jesus... O convite de Jesus é para que se forme uma comunidades locais que sejam a expressão de uma nova humanidade em Jesus. Seres humanos não segundo Adão, como disse o apóstolo Paulo, mas como segundo Adão, que é Cristo. E aí o apóstolo diz que se todo mundo morreu no primeiro Adão, todo mundo foi reconciliado no segundo Adão, em Jesus. A gente foi restaurado e a comunidade de Jesus é a comunidade daqueles que já foram transformados pelo Evangelho, que estão sendo transformados, que nasceram de novo, que nasceram e receberam vida de Deus e precisa partilhar dessa vida ao mundo, ao ambiente. Onde há destruição, a comunidade de Jesus tem que trazer esperança. Comunidade como reunião, como encontro, como cada um de nós. A gente está aqui para barrar e paralisar a ação do diabo como comunidade de Jesus. É por isso que Cristo falou para o apóstolo Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que o Evangelho está dizendo é que o inferno não tem poder sobre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus e todos aqueles que participam dessa igreja receberam poder espiritual, receberam vida espiritual, foram reconciliados, foram perdoados. No bom sentido da palavra, foram empoderados pela cruz de Jesus. E é para trazer vida, é para expressar vida. E por fim, igreja necessariamente tem que ser um ambiente de cura. E isso é bastante triste na história da igreja evangélica brasileira, porque eu atendo um sem número de pessoas, e tenho atendido ao longo dos últimos anos, de pessoas que foram feridas e quase destruídas por igrejas locais. Por igrejas com ditadores, por igrejas com pessoas que extorquiram esses irmãos, essas irmãs, por igrejas que fizeram proposta de sacrifício: venda a tua casa, venda a tua geladeira, traga o documento do teu carro e transfira para a igreja. Igreja que quase proibiu os jovens de fazerem faculdade, porque faculdade é coisa do mundo, conhecimento é coisa de desviar evangélico. Ainda ontem alguém me dizia que quando passou na Unesp, depois de 2 anos de preparo de cursinho pré-vestibular, ela foi feliz contar para o pastor presidente da igreja dela numa outra cidade, e o pastor falou: olha, eu vou te dar vários exemplos de pessoas que passaram em faculdades aqui bem simples no entorno e estão muito bem financeiramente. Você não precisa ir para a Unesp. Você não precisa mudar de cidade, porque você vai se desviar, você vai deixar o evangelho, é coisa do mundo, é coisa do marxismo, é coisa de esquerda, enfim, é um absurdo. Graças a Deus, essa irmã foi inteligente o suficiente, foi iluminada pelo Espírito Santo e mandou esse pastor catar coquinho e foi fazer a faculdade. Hoje é um excelente profissional e está aí servindo com as suas habilidades, com técnicas aprendidas em uma das melhores universidades desse país. Então, é um absurdo isso que se faz. A comunidade de Jesus, ao invés de ser um ambiente que proporciona crescimento e desenvolvimento das pessoas, e até o desenvolvimento profissional, você tem movimentos aí de enclausuramento, de que as pessoas ficam alienadas da vida, da situação, da sociedade, do conhecimento, como se a ciência fosse contra Deus, como se o conhecimento fosse contra Deus. Há sim várias teorias nos vários campos de conhecimento que não consideram Deus, mas quando você vai desenvolvendo um relacionamento com Jesus, no passar dos anos ou do tempo da sua vida, a gente vai descobrindo que o conhecimento
deve sinalizar a glória de Jesus. Toda descoberta para o bem da humanidade é uma bênção de Jesus. É um dom de Deus. As vacinas, as cirurgias, os tratamentos são bênçãos, são poderes que Deus dá à capacidade da racionalidade humana. E não precisa nos distanciar de Deus, pelo contrário, eu posso ver numa descoberta que vai fazer bem para a vida de muita gente, para a saúde de muita gente, um sinal do reino de Deus, da bênção de Deus, um rasgo de misericórdia. E quando nós recebemos o diferente em nossa comunidade, a gente acolhe, a gente promove esse ambiente terapêutico para essa pessoa. A gente dá a ela a possibilidade de ela desenvolver e resgatar uma espiritualidade. Há pouco tempo a gente recebeu alguém na comunidade e a pessoa disse assim, olha, eu já vou dizendo os meus defeitos, basicamente isso, eu estou trazendo palavras sinônimas do que ela me disse, e ela falou, porque eu já passei por mais de 10 igrejas e por conta de tal problema, essas igrejas não me aceitaram. Então eu já chego dizendo o meu problema, porque aí vocês já decidem para eu não criar expectativa e depois eu ser expulso. Então, isso é muito delicado. Você pensar que as igrejas locais estão expulsando pessoas e não recebendo pessoas. Enquanto os evangelhos relatam várias situações nas quais Jesus passava de cidade em cidade, ia curando todo tipo de enfermidade, ensinando essas pessoas no caminho de salvação, a igreja vai perdendo a direção e vai fazendo o contrário. A igreja vai selecionando o que ela quer receber. A igreja vai dizendo quem pode entrar no céu e quem não deve entrar no céu. É um absurdo, né? Mas a igreja faz isso. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso quando a gente rejeita pessoas no nosso grupo. Nós fazemos isso quando o diferente nos confronta muito e eu faço opção pelo não relacionamento. A gente faz isso. Mas que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo traga clareza para a nossa mente, que o Espírito Santo transforme o nosso coração de maneira que a gente consiga ir se tornando semelhantes a Jesus e compreendendo mais os outros e aprendendo a receber todo tipo de pessoas e aprendendo a lidar com as divergências e não vendo na divergência uma afronta, mas uma possibilidade de crescimento e não colocando empecilhos nos nossos relacionamentos, sabe? Eu não vou me aproximar por conta disso, daquilo, que eu consiga eliminar a minha lista de qualidades que eu exijo para aqueles que caminham comigo, mas que, como Jesus, a gente consiga acessar qualquer tipo de ambiente e como continuidade de Jesus, do corpo de Cristo, que é a igreja, a gente consiga transformar ambientes. Que ao nos aproximarmos como comunidade de ambientes de morte, de destruição, que a gente consiga se aproximar trazendo a luz de Jesus, iluminando, trazendo amor, trazendo afeto, trazendo abraço, trazendo aceitação. É muito difícil para quem já não foi aceito em vários ambientes, ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente social, aí chega na comunidade de Jesus, ali também não é aceito. Isso é muito difícil. Que Deus transforme nosso coração, que a gente veja de fato que temos recebido um privilégio em participar dessa comunidade, que a gente tem recebido uma bênção de Deus, de fazer parte da Igreja de Cristo no mundo, hoje, no século XXI, na sociedade cética, na sociedade individualista, que a gente encontre amores, que a gente encontre relacionamentos, que a gente encontre perdão e reconciliação com Deus, com as pessoas e que isso possa se expandir no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, nos nossos ambientes familiares, no nosso bairro, por onde a gente anda, por onde a gente caminha. A gente só consegue fazer isso à medida que vamos experimentando milagres, porque de nós mesmos o mal a gente faz facilmente, mas o bem requer uma disciplina espiritual.
odiar é fácil, como diz o nosso amigo Brega. O desafio da disciplina espiritual é amar, porque odiar a gente faz sem muito esforço. A gente odeia, a gente assim, dá na cara do outro, a gente quer matar o outro. Isso é muito tranquilo fazer, não precisa de esforço. Perdoar, dar afeto, acolher pessoas, cuidar de gente, entender que o outro é mais do que a ideia dele, mais do que a opinião dele, mais do que a divergência que eu tenho na relação conceitual com ele. Isso que é o desafio da espiritualidade. Então, que Deus nos abençoe, que a gente experimente a bênção da transformação e que a gente, ao passar dos dias, vá percebendo que fazemos parte dessa comunidade e de que cada experiência pode ser uma experiência de mudança para a gente, pode ser uma experiência de superação, pode ser uma experiência de deixar que o Espírito Santo nos guie. Tem uma frase muito bonita do apóstolo Paulo, que ele diz que os filhos e as filhas de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. E que em Cristo Jesus, Deus nos abençoe.